Bom, final de ano tá chegando aí, estamos quase virando para 2022 e será que o PlayStation 4 ainda vale a pena atualmente? Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conversar sobre se vale ou não vale a pena ainda você adquirir um PlayStation 4 no finalzinho agora de 2021, quase 2022, tá? A gente vai bater esse papo aí. Eu já trouxe um vídeo semelhante lá no meu canal de games, mas agora eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais a respeito do assunto para acertar algumas arestas. Eu tive o PS4 durante 6 anos e durante 6 anos o PS4 me atendeu super bem, tá? O meu PS4 era o PS4 Fat, o PS4 base. Eu não tive o PS4 Pro, mas o PS4 base me atendeu super bem, como eu já falei, nunca apresentou problema nenhum, nunca deu defeito, absolutamente nada, tá? E ele tem jogos ainda hoje que são de excelência, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu acabei vendendo meu PS4 para poder comprar um PS5, mas tinha vários jogos do PS4 que eu queria ter jogado e acabei não jogando, mas com o PS5 eu consigo jogar e tô jogando esses jogos aí através da retrocompatibilidade, tá? Então eu não tô perdendo nada com relação a isso, a não ser o armazenamento interno, que no meu PS4 eu tinha 2 teras de armazenamento e no PS5 a gente tem aí aqueles 800 e poucos gigas disponíveis. A gente sabe que o armazenamento interno dos consoles da atual geração é pífia, mas é o que tem para hoje, tá? Mas não é do PS5 que eu quero falar aqui com vocês, é sobre o PS4. Bom, o PS4 é um aparelho extremamente bom, ele tem gráficos muito bons, que vão te atender ainda super bem. Atualmente, no momento desse vídeo, os gráficos que separam o PS5 do PS4 ainda não são tão gritantes assim. Você tem sim diferenças, você tem quantidade de partículas muito maiores no PS5, você tem aí o Ray Tracing atuando no PS5, você não tem isso no PS4, você tem a velocidade aí de loading, que é muito maior na atual geração de consoles, você tem aí a possibilidade de jogar até 120 FPS, desde que você tenha aí uma TV compatível com esses 120 FPS. Não adianta nada você comprar um PS5 e não ter uma TV compatível com 120 FPS, porque ele não vai rodar 120 FPS mesmo conseguindo fazer isso, tá? Assim como você não vai conseguir rodar 4K se você não tiver uma TV 4K compatível, beleza? Então você tem aí algumas situações no PS5 atualmente que você só consegue usufruir se você tiver uma TV compatível com essas tecnologias, tá? Mas falando puramente em termos aí de gráficos brutos, a gente vai ter sim uma excelente qualidade ainda por parte do PS4 em relação ao PS5. E uma das principais vantagens que o PS4 tem em relação ao PS5, por exemplo, é o preço dele, já que você consegue encontrar o PS4 Slim hoje, por exemplo, de 1 TB, mais 3 jogos e um joystick por volta ali dos seus 2 e alguma coisa, até 3 mil reais, tá? Isso nas lojas americanas na data desse vídeo. Eu acho que é um preço exagerado para um console de geração anterior, mas se você é muito fã aí dos exclusivos da Sony, eu acho que tá valendo sim. Se você perguntar para mim a minha opinião sobre se vale ou não vale a pena comprar por 3 mil reais um PS4, eu diria para você que eu particularmente não acho válido comprar um PS4 por 3 mil reais, tá? Eu acho que vale muito mais a pena você investir, por exemplo, num Xbox Series S por 2.300, 2.500, que você tem acesso aí a novas possibilidades, você tem acesso a um console de nova geração, que vai te oferecer tudo que eu falei que o PS5 oferece em termos aí de Ray Tracing, em termos de gráficos a 120 FPS, desde que com uma TV compatível com ele, você vai ter acesso aos loadings super rápidos, tudo isso também se aplica ao Xbox Series S, tá? Mas eu acho que se você é fã da Sony, se você curte os exclusivos da Sony, eu acho que ainda assim, com relação aos gráficos, se a gente pegar simplesmente gráficos, tá, gente? Como eu falei, eu não estou considerando as demais variáveis aqui, eu estou falando de gráficos puramente. Se você considerar os gráficos, vai ter ainda uma diferença absurdamente gritante em relação aos jogos que existem na atual geração. Daqui para frente, eu acho que a gente vai sim começar a ver jogos cada vez mais e mais bonitos visualmente falando na nova geração, tá? Porque cada vez mais os desenvolvedores vão conseguindo desenvolver
desenvolver os seus jogos extraindo aí o máximo dos hardwares dos aparelhos da nova geração, dos consoles da nova geração, tá? Mas ainda hoje, na data desse vídeo, se você pegar os jogos que já existem disponíveis hoje para PS5 e conflitar com jogos que existem hoje para PS4, você vai ver que a diferença gráfica não é tão absurda assim, não existe nada tão gigantescamente absurdo que separe aí essas gerações ainda em termos de gráficos. Eu acho que isso vai começar a acontecer sim, logo logo. Agora nesse ano que vem eu acho que a gente vai começar a ver jogos cada vez mais aprimorados visualmente falando, e aí você vai começar a perceber cada vez mais a diferença entre os gráficos da geração passada para os gráficos da atual geração. Isso eu estou comparando PS4 base com PS5, eu não estou comparando aqui PS4 Pro, por exemplo, com PS5, eu não estou fazendo esse tipo de comparação, tá? Eu estou falando para vocês que o PS4 base ainda não está tão defasado em termos de gráficos em relação ao PS5, tá? Isso eu posso falar porque eu jogo aqui em casa no PS5 jogos que eram do PS4 e que apresentam gráficos excelentes. Muitos deles você nem sequer fala que são gráficos da geração anterior. É claro que o PS5 acaba dando ali um upzinho em um outro jogo da geração anterior, o que acaba melhorando um pouco aí os gráficos, mas nada muito expressivo, tá? Então você ainda tem jogos com gráficos excelentes. Com relação à vida útil do aparelho em si, do PS4, eu acho que ele ainda tem aí pelo menos mais um ano pela frente aí, mais ou menos, de vida útil. Eu acho que as desenvolvedoras vão continuar fazendo alguns jogos cross-gen para PS4 e para PS5, mas eu acho que isso não vai ter um tempo tão maior assim não, tá? Eu acho que mais esse ano aí que vai vir pela frente, e eu acho que depois a gente vai começar a ver cada vez menos títulos disponíveis para PS4, até que ele vai simplesmente parar de receber novos títulos. Então, para quem eu indico comprar um PS4 hoje, na data desse vídeo? Para quem é fã dos exclusivos da Sony, não tem grana para pegar um PS5 e quer ter acesso a esses exclusivos, tá? Então aí você tem o PS4, que é a melhor opção, que tem o preço mais acessível dentro desse portfólio, onde, como eu falei para vocês, vai vir aí na casa dos R$3.000 aproximadamente, mas já vai contar com pelo menos 3 jogos aí que são grandes lançamentos que o PS4 teve ao longo da sua existência. Ah, Sandro, mas eu não ligo para os exclusivos da Sony, eu quero ter acesso a um console custo-benefício. Você me indica o PS4 mesmo assim? Aí, como eu falei para você, eu já vou te indicar o Xbox Series S, que eu acho que ele vai poder te entregar um custo-benefício muito melhor do que o PS4, tá? Porque aí você vai ter várias vantagens que o Xbox Series S vai ter, já que ele é um console da nova geração. Ele vai apresentar vários upgrades aí em relação à geração anterior, como eu já falei, Ray Tracing, 120 FPS, a possibilidade de rodar jogos até 4K, embora não seja a proposta do Xbox Series S. A proposta dele é rodar jogos em 1080 ou 1440p, mas ele também vai conseguir rodar alguns jogos em 4K, mas você vai ter como principal diferencial aí os 120 FPS, que você vai conseguir dar fluidez aí nos seus jogos, desde que você tenha uma TV compatível com isso, tá? Você vai ter os loads que são muito mais rápidos do que na geração anterior, então você vai ter algumas vantagens com relação ao Xbox Series S, embora ele não vá ter todo o poder gráfico disponível da atual geração, como é o caso do PlayStation 5, como é o caso do Xbox Series X, mas ainda assim ele vai conseguir te oferecer um excelente custo-benefício nesse sentido, isso se você não liga para os exclusivos da Sony. Agora, se você não abre mão de ter os exclusivos da Sony e não tem grana para pegar um PS5, o PS4 base para mim é a melhor opção, sem sombra de dúvida nenhuma. Ah, Sandro, mas e o PS4 Pro? Só para vocês terem uma ideia, o PS4 Pro, na data desse vídeo, tá saindo por volta dos seus R$4.500. Eu, sinceramente, não daria R$4.500 no PS4 Pro por nada. Ah, mas ele tem 4K. Não, não tem 4K, ele faz um upscaling, ele simula um 4K, ele não tem 4K nativo, tá? Eu acho que não vale a pena, você vai pagar muito caro por um custo-benefício que não vai ser nada bom para você. Nesse ponto eu acho que o PS4 base vale muito mais a pena, porque você não precisa gastar tanto assim e você vai ter jogos muito bons, tá? Você não vai ter jogos com gráficos absurdos, porque nem a atual geração ainda tem gráficos extremamente absurdos. Você tem gráficos aí extremamente aprimorados, sim, em relação à geração anterior na atual geração. Como
Como eu falei, você tem várias questões aí que já interferem, mas você ainda não tem uma distância muito grande de gráficos entre a geração passada e a atual geração, não, tá? Eu tenho jogos aqui em casa, eu tenho uma TV que é compatível com 120 FPS, que me oferece todos os recursos possíveis da atual geração, LG C1, para quem ainda não viu esse vídeo, vai estar linkado aqui na descrição, caso você ainda não tenha conferido, e mesmo assim o PS5 ainda não me traz uma diferença tão absurda assim de gráficos em relação ao PS4, tá? Isso aí eu posso falar para vocês de carteirinha, porque eu tenho o PS5 aqui em casa e eu posso falar para vocês que ainda não tá nesse nível. Como eu falei, eu acho que sim, daqui para frente a gente vai ver cada vez mais os gráficos aí aprimorados na nova geração, mas como eu falei, até o momento ainda não existe essa diferença tão grande, caso você não tenha grana para poder pegar o PS5, tá? Então pode ir no PS4 tranquilamente. Eu só não pegaria o PS4 Pro, como eu falei para vocês, que eu tô achando um absurdo o preço que ele tá custando, mas aí vai de cada um. Esse vídeo aqui teve o intuito de ajudar as pessoas que têm poucos recursos financeiros à disposição para comprar um console, tá? Então, a pessoa que tá aí atrás dos exclusivos da Sony, eu tô dando aqui uma direção que é o PS4 base. Você pode discordar de mim, se você acha que vale a pena ir pro PS4 Pro, vai na fé, mas eu tô falando para vocês que na minha visão não compensa, tá? A ideia só é ajudar, não é ditar o que você tem que comprar, mas só te ajudar a escolher a melhor opção possível dentro do seu orçamento. Agora, se você tem grana sobrando aí, vai direto no PS5, se você encontrar ele, porque também tá difícil de encontrar o PS5 no mercado. Encontrando o PS5, vai firme e forte, que com certeza você vai ter aí anos garantidos de jogatina aí super em alto nível, tá? Ainda não temos os melhores jogos que a geração atual pode nos oferecer, mas como foi mostrado aí recentemente, através da tech demo da Unreal Engine 5, tudo isso tá para mudar muito em breve, porque a atual geração é capaz de muito mais do que a gente imaginava, tá? Mas se você não tem grana, pode ir no PS4 sem medo, sem dúvida, que ele vai te atender super bem. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!